Bom dia. O vídeo de hoje é referente à nossa segunda aula do dia 18 de setembro. Nós vamos falar um pouco de um modelo muito simples que está presente em muitos livros de introdução à economia, muito comentado em vários cursos de introdução à economia, e tem um mérito de apresentar alguns conceitos, algumas ideias, um olhar inicial sobre como funcionam as relações econômicas. Então, estou me referindo ao fluxo circular de renda, que é a figura 1 do material didático passado a vocês. Bom, o início dessa conversa é chamar a atenção para o fato de que o fluxo circular de renda ele é uma abstração, ele é uma simplificação da realidade. Então ele tem que abrir mão, abstrair, ele tem que abrir mão de alguns elementos da realidade para ficar mais simples, né? Mais fácil de se entender, mais fácil de se enxergar. De cara, nós temos aí duas grandes figuras, as famílias e as empresas, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, dependendo da forma como se vê, né? Pessoas e empresas. Bom, e aí fica claro que há uma abstração muito grande, né? E os outros países que relacionam conosco? E principalmente, cadê o governo nessa economia? Não está presente. Nós abstraímos desses elementos para olhar com mais clareza as relações econômicas. Essa é a ideia da abstração. E aí a gente faz uma ligação com aquele material do Keynes que foi passado, né? Que você tem que, né, raciocinar dentro do abstrato, mas também dentro do concreto. A gente sabe que na prática a gente tem que colocar governo no nosso raciocínio, a gente tem que colocar as relações econômicas do Brasil com o exterior. Mas vamos falar um pouquinho da importância dessa coisa de simplificar, que é, na verdade, um modelo, né? O modelo é aquilo que abre mão de alguns elementos da realidade para poder tornar essa realidade mais fácil de ser explicada. Para tanto, eu vou citar aqui um conto interessantíssimo do escritor argentino Jorge Luis Borges, em que os moradores de uma pequena localidade vão contratar, né, um cartógrafo para que ele faça um mapa daquela região, que eles queriam conhecer melhor a região em que eles viviam. O cartógrafo chegou, fez lá um mapa, né, colocou o mapa, cabia em cima de uma mesa, e a população foi lá para conhecer melhor, né? Mas chegando lá, né, eles viram assim, mas aquele morro que eu conheço, não estou vendo aqui nesse mapa, né? Aquela região que é assim, o assado, não sei o que, não está presente nesse mapa. Esse mapa não está mostrando tudo, ele não é verdadeiro, né? Isso é como se fosse assim, não está isso no conto do Borges, não. Isso é um trabalho de preguiçoso, né? Mais ou menos essa é a ideia da população. Então, não satisfeitos, eles foram ao cartógrafo e exigiram um mapa que se aproximasse mais da realidade, né? E o cartógrafo, portanto, foi fazer esse mapa com mais detalhes, que mais se aproximava da realidade. O mapa ficou gigantesco, né? Ele ocupou a sala inteira, não mais uma mesa. E aí a população foi chamada para ver, com toda a dificuldade de se olhar um mapa que ocupa uma sala inteira, e chegando lá, né, viu que tinha mais coisa de fato, mas o cara falou, não, mas tem uma bica d'água lá no meu terreno, lá no meu sítio tem um riachozinho que não consta aqui, e aquela pedra linda que eu olho para ela toda tarde no pôr do sol, não está presente aqui. Esse mapa continua falho, continua, entre aspas, um trabalho de preguiçoso. E aí eles foram falar com um cartógrafo. Bom, qual é o final dessa história? O cartógrafo, ele fez um mapa que representava fielmente aquela província.
mas para representar fielmente aquela província, esse mapa era do tamanho da província. Portanto, ninguém conseguia enxergar o mapa, né? O mapa era a própria província. Ele deixa de ser um modelo, ele deixa de simplificar, ele mostra todos os elementos, mas nós não conseguimos enxergá-lo ou mostrar todos os elementos. Então, essa é a importância da gente simplificar. Tá? Dito isto, vamos pensar o seguinte: o que nós não inserimos aí? Basicamente, né, setor externo, as relações do país com o exterior e governo. Isso me dá uma oportunidade de mencionar, né, um ponto interessantíssimo que vai seguir vocês a vida inteira. Né? E o governo? Para que ele serve? Por que ele deve estar ou não presente? Um livro que vale muito a pena ser lido, né? Vocês estudarão essas ideias que eu vou citar na disciplina de História do Pensamento Econômico, é uma investigação acerca da natureza e das causas da riqueza das nações, lançado no inverno de 76, inverno do hemisfério norte, na Inglaterra, o autor Adam Smith. Né? Bom, qual é a ideia do livro Riqueza das Nações que o torna tão emblemático? Né? O Smith é considerado o pai da economia por muitos. É claro que ele tem várias ideias, ele fala de divisão do trabalho, ele fala de condições do trabalhador, fala até de distribuição de renda, mas uma ideia que é muito forte ali é de que o mercado ele funciona muito bem e dispensaria a presença do Estado, a intervenção do Estado. Ele se autorregula, como se houvesse uma mão invisível guiando a ação de todos os agentes para um resultado ótimo, sem a necessidade da mão do Estado. Uma ideia muito forte e, logicamente, tem a sua coerência. A gente tem que entender o seguinte: às vezes, a coerência lógica de uma ideia, mas não necessariamente haverá a adesão dessa ideia à realidade. São coisas distintas, né? A ideia pode ser construída de forma bem lógica, adequada e tudo mais, mas não explica a realidade às vezes. Não estou dizendo que seja esse o caso de antemão, não. Só estou falando que a gente tem que tomar cuidado, que coerência lógica e adesão à realidade são coisas distintas. Voltemos ao Smith. A mão invisível, né? Uma metáfora, claro, guia, né, os agentes econômicos de forma a termos um resultado social ótimo. Vamos pegar o famoso exemplo do açougueiro. O açougueiro, ele não trabalha bem porque ele gosta do seu cliente. Ele não vai fazer um corte de carne bom porque ele gosta do seu cliente. Ele não vai fazer uma embalagem com asepsia adequada porque ele gosta do seu cliente. Ele vai fazer isso porque, se ele agradar o cliente volta para comprar, ou às vezes até indica, vai trazer novos clientes para ele. Então ele está pensando em si mesmo quando ele faz o bem para o cliente. É como se nós tivéssemos, e na verdade temos, um egoísmo nos movendo, mas que isso na prática traz um resultado social ótimo. Um trabalhador, ele não vai trabalhar bem numa empresa, fazer o melhor de si, porque ele tem afeto pelo patrão. Pode até ter, mas não é esse o ponto. É porque ele sabe que, se ele trabalha bem, se ele aprende mais, se ele faz melhor os seus processos de trabalho, se ele é assíduo, né, se ele é pontual, ele sabe que a probabilidade dele ser demitido diminui. Ele sabe que aumenta a chance dele ter um ganho salarial também, um aumento salarial. Então, pensando em si mesmo, ele acaba gerando um resultado socialmente positivo para a sociedade como um todo, né? Então, essa é a ideia de como que nós agimos. Nós agimos pensando em nós mesmos, mas o resultado final disso é um resultado bom para a sociedade, né? E por que o Estado não é relevante, não é necessário? Vamos imaginar o seguinte: nós estamos vivendo hoje um momento em que alguns preços estão subindo, principalmente preços de alimentos, que afetam, né,
a população, afeta, né, a população mais carente, os mais pobres, que tem nos alimentos um peso maior na sua cesta de consumo do que pessoas mais ricas, né? Pensa no que vale um saco de arroz para quem ganha um salário, o que vale um saco de arroz para quem ganha 10 mil reais, 10 vezes mais ou menos o salário mínimo. Então, proporcionalmente, o peso do arroz para o mais pobre é mais relevante. Daí, nós devemos, então, fazer com que o Estado intervenha e estipule um preço máximo. Não, agora o arroz vai custar o saco de 5 quilos R$25. É uma ordem, uma regra, né? Estipular preço máximo, coisa que veremos um pouco mais à frente. Ou devemos deixar para lá? De acordo com Smith, a gente deixa para lá, porque quando esse preço do arroz sobe, ele estimula os produtores a plantarem mais arroz. E se os produtores estão plantando mais arroz, a próxima safra vai ser maior, portanto o preço tende a cair. Por outro lado, o preço mais alto estimula o consumidor a comprar menos, a procurar um substituto, né? De repente a gente come macarrão num dia e arroz durante 6 dias da semana. Vamos jogar o macarrão para 2 ou 3 dias, né, e colocar o arroz para menos dias. Então o consumidor vai reduzir também o seu consumo de arroz, e que é um elemento que também tende a reduzir o preço. Ou seja, o mercado, via mecanismos de preço, ele se ajusta. O arroz está caro, isso estimula a oferta e isso reduz a demanda. Ambos os movimentos tendem a reduzir o preço do arroz, ou seja, haverá um alto ajuste, digamos assim. Só que o Smith, é importante citar, ele vai escrever num momento histórico específico, que é o início da Revolução Industrial, né? A máquina a vapor, que nós podemos considerar, né, como o elemento tecnológico mais relevante do processo de Revolução Industrial, ela passa pelos melhoramentos, né, que o engenheiro James Watt faz, anos antes do Smith lançar o seu livro. Então a gente está no iniciozinho do processo de Revolução Industrial nesse momento. E qual é a característica desse processo? Vamos pegar pelo menos duas aqui que nos interessam. Uma delas é que as empresas ainda eram predominantemente pequenas, não eram grandes conglomerados, né, grandes empresas com poder de mercado muito grande, eram basicamente empresas pequenas, donde concluímos que havia a prevalência de uma concorrência. O mercado era concorrencial nesse momento. O capitalismo não concorrencial ele vem no momento seguinte, mas não naquele momento do Smith. E nós não queremos menosprezar, né, nenhum autor, mas o fato é que todos os autores são influenciados pelas circunstâncias, pelo contexto em que vivem. E o Smith, obviamente, se ele estivesse num contexto distinto, ele poderia ter ideias distintas. Não estou duvidando da capacidade de abstração de nenhum autor, mas é inevitável que as circunstâncias elas nos afetem, né? E em algum grau nos determinem também. Um outro elemento aí é o seguinte: todo o processo de poluição ambiental que havia, né, o próprio Darwin estudou muito, identificou algumas coisas de poluição com outras finalidades, né, no norte da Inglaterra, associado à Revolução Industrial. Esse processo não era ainda um processo, digamos assim, central das sociedades naquele momento. Então, não tinha problema poluição, não era algo que se preocupasse, que nós fôssemos nos preocupar naquela época, e o mercado era concorrencial, não é? Hoje, né, por exemplo, a poluição é um problema central e os mercados não são concorrenciais em sua maioria. A maior parte do que a gente consome, que tem peso relevante nas nossas despesas, né, não é proveniente de concorrência. Né? Pensemos na nossa conta de luz, na nossa conta de água, na nossa sistema de telefonia, que são alguns, uma empresa só, como uma empresa de energia elétrica, algumas poucas empresas como sistema de telefonia, né? A aquisição de imóveis concentrada em poucas montadoras de automóveis, poucas montadoras dominando o mercado, sistema financeiro, poucos bancos dominando o mercado, aqui uns 5 bancos têm mais de 80% dos ativos financeiros no Brasil, né?
Então, hoje o cenário é outro. E nós temos, né, portanto, uma necessidade do Estado para dirimir os problemas desse novo cenário, desse novo momento que estamos vivendo. Quando eu falo novo, em termos históricos, né, comparado ao início da Revolução Industrial, é claro. Então você tem que fiscalizar, exigir filtros, né, nas chaminés, nos carros, né, você tem que multar quando há problema de poluição. Isso é ação do Estado, né? A gente chama isso de externalidade, uma ação não intencional de um agente sobre o outro. Então, uma fábrica que polui uma determinada cidade, ela gera uma externalidade. É uma ação não intencional, ela não está com interesse de desenvolver câncer de pulmão na população. O interesse dela é produzir o produto, né? Mas ela gera esse efeito negativo na população. E aí o Estado intervém nesse caso. É só um exemplo, né? Mas quando a gente tem, por exemplo, uma única empresa de energia elétrica, né, na distribuição de energia elétrica, sempre uma, porque não tem como, fica muito caro você colocar duas, visto que o custo fixo, né, o equipamento, a infraestrutura é muito caro, mesmo para a distribuição de água. Se o Estado não intervir, né, não estou falando que precisa ser estatal a empresa, ela pode ser privada, mas regulada pelo Estado ou por uma agência reguladora. No caso da energia elétrica, as tarifas de energia elétrica são definidas por uma agência reguladora chamada ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Porque se a ANEEL não coloca ali um teto para cobrança, vamos supor, no meu estado aqui, a CEMIG, o que ela poderia fazer? Na minha região, né, no meu estado tem outras operadoras, na minha região só a CEMIG. Se ela dobra o preço da energia elétrica, será que o consumo vai cair muito dada a essencialidade da energia elétrica? Não, vai cair, mas não muito. É o que a gente chama de inelástico, veremos mais à frente, um serviço inelástico. Então ela vai se dar muito bem, ela vai cobrar um preço muito alto, né, e a demanda vai cair pouco, ela vai ter um lucro extraordinário, um lucro sensacional, né, para usar um termo mais coloquial. Cabe então, num setor como esse, obviamente, o Estado estar presente, desculpa. E também, se há poucas empresas, elas podem se unir, formar um cartel. Então, existe uma prática de cartel que visa aumentar o preço em conjunto por parte das empresas, poucas empresas dominando o mercado. Mas essa prática é crime, deve então o Estado fiscalizar e punir caso o cartel seja provado, né? Então o Estado ele é uma figura relevante aí, né, que se faz presente hoje muito mais do que na época do Smith. Hoje temos mais razões para termos o Estado, digamos assim, além de questão de segurança externa, segurança interna e tudo mais, né? É claro que eu não estou esgotando aqui o tema, só estou apresentando para vocês questões, né, que surgem e que, de uma certa perspectiva, são novas, inclusive, né? Bom, então esse fluxo circular da renda, que a gente está tentando fazer essa ideia desse modelo simplificado, ele coloca empresas que fornecem bens e serviços, né, e, em contrapartida, elas recebem um pagamento por bens e serviços. A linha pontilhada é sempre o fluxo monetário, é dinheiro circulando, né, essa linha pontilhada. E nessa linha contínua é o fluxo real, né, é a economia real de produção. Então, bens e serviços vão das empresas para as famílias e as famílias pagam, né, por esses bens e serviços. Mas a relação não fica aí apenas, né? As empresas elas precisam de dinheiro, né, de capital, de terras, de mão de obra para produzir. Quem fornece isso são as famílias também, né? E elas, obviamente, vão receber das empresas por esse fornecimento. Então, a família que cede à empresa seu capital para a empresa funcionar, quando essa empresa dá lucro, né, esse lucro vai remunerar a família. Então, pelo fator de produção capital, nós temos a volta do lucro para as famílias. A família que cede mão de obra para as empresas vai receber o quê? O salário de volta. A família que cede terras vai receber o arrendamento, o aluguel de volta, né, das empresas. Então, essa é a ideia, né, do fluxo circular de renda. Uma simplificação, obviamente, mas
é um primeiro raciocínio e, mais importante que isso, né? A gente usou essa ideia da simplificação desse modelo para reforçar a própria ideia de nós abstrairmos, esse poder de abstração, que é algo que vai ser presente na vida do economista, né? A simplificação para melhor enxergarmos a realidade. Certinho?